Meus irmãos, sendo esta a minha última palavra, desde ontem estamos aqui na igreja, louvando a Deus pelos 100 anos, eu gostaria de agradecer toda a hospitalidade da igreja, para comigo, com a minha família, e nosso desejo é que Deus continue abençoando os irmãos cada vez mais. Vamos abrir a palavra então em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29. Pela manhã nós falamos sobre a providência de Deus dirigindo o seu povo, e agora nós falaremos sobre a providência de Deus disciplinando o seu povo. Gênesis capítulo 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas, e tomavam e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu-lhe, deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido,
porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que nos edifica, que nos orienta, que nos mostra a tua vontade para a nossa vida, Pai. Nós queremos pedir que, mais uma vez, nesta noite, o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor aplique a tua palavra à nossa vida, ó Pai, a fim de que possamos te servir melhor. Nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação, mas sabemos do teu grande poder, Pai. O Senhor de fato pode falar conosco por meio da tua palavra. É isso que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Será que há esperança de salvação para um filho de crente que está fora da igreja, que tem andado longe dos caminhos do Senhor? Será que há esperança de salvação para alguém que foi escolhido por Deus, mas está muito longe dele neste momento? Como Deus lida com pessoas nesta situação? Pessoas que foram alcançadas, foram salvas, mas abandonaram os caminhos do Senhor e estão vivendo hoje no mundo. Qual é o tratamento que Deus dá para pessoas assim? A história de Jacó, meus irmãos, é um bom exemplo desta situação. Jacó foi filho do crente Isaque. Jacó foi escolhido por Deus, mas Jacó não andou durante muito tempo nos caminhos do Senhor. Boa parte da vida de Jacó foi de mentira e de desonestidade. Ele enganou seu irmão na questão da primogenitura, ele enganou seu pai na mesma questão, quando seu pai estava quase que cego, ele mentiu para pessoas, ele não demonstrou piedade. Embora Jacó, é claro que a Bíblia nos mostre, era um escolhido do Senhor, Jacó tinha uma vida de enganação, de desonestidade, de mentiras. Jacó não era um sujeito piedoso, não andava nos caminhos do Senhor. E como é que foi que Deus tratou de Jacó? O que Deus fez com Jacó para que Jacó voltasse então aos seus caminhos, voltasse a ser alguém piedoso? Qual é o tratamento de Deus a filhos que estão rebeldes, a filhos que não estão andando nos seus caminhos? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus agiu com a sua providência, então, na vida de Jacó, o guiando. O primeiro procedimento que Deus faz com filhos que estão longe dos seus caminhos é continuar guiando esses filhos. Ele fez isso com Jacó. Nós vimos hoje pela manhã a providência de Deus na história de Isaque e Rebeca. O servo de Abraão foi guiado pelo Senhor para encontrar uma esposa para Isaque, na antiga terra de Abraão. E no nosso texto agora nós vemos Deus guiando todos os acontecimentos para que Jacó consiga uma esposa e assim haja prosseguimento nas promessas feitas ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. E assim a descendência do Messias que vai aparecer lá na frente seja continuada. O nosso texto começa mostrando o encontro de Jacó com pastores de ovelhas junto a um poço. Diz o texto que estavam ali 3 rebanhos de ovelhas com seus pastores, aguardando a chegada de mais pastores para conseguirem remover a grande pedra que fechava o poço. Estudando um pouco os poços da época e como é que funcionava, você descobrirá que os poços não se parecem com os nossos poços de hoje, que tem tijolos, que tem proteções. Na verdade, os poços eram buracos na terra com uma pequena borda, e rolava-se sobre esse buraco uma grande pedra por uma questão de segurança, né? Para que ninguém caísse nesse buraco e para que não entrasse lixo e coisas no buraco. Então, um grande buraco no chão e rolava-se uma grande pedra para fechar o poço. Mas para tirar essa pedra então do poço, era necessário um grupo de homens. E o nosso texto fala exatamente isso. Veja aqui no versículo 3: ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra
da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. No versículo 4, Jacó pergunta então para aqueles pastores que estavam ali aguardando a chegada de mais pastores para terem força para retirar a pedra. Jacó pergunta para eles: de onde sois? Somos de Harã. Conheceis a Labão, filho de Naor? Conhecemos. Ele está bem? Está, e a sua filha está chegando aí com as ovelhas. Quando Jacó avistou Raquel e viu que era da sua parentela, e viu que era formosa, se agradou dela, ele apressou os pastores a deixarem o local. Veja o verso 7. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Em outras palavras, façam o que vocês têm que fazer e saiam daqui, porque eu quero ficar a sós com Raquel. No versículo 8, eles dizem que não podem. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. No versículo 9, Raquel chega. No versículo 10, com grande força, Jacó, sozinho, retira a pedra do poço. Isso faz com que os judeus tenham uma tradição de sempre que retratam Jacó, o retratam como um homem muito grande e muito forte, porque ele sozinho retirou essa pedra do poço, que normalmente era retirada por vários homens. Veja o verso 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Jacó exibiu-se aqui, retirando a pedra sozinho, para impressionar a Raquel. No versículo 11, ele beija a Raquel, possivelmente na mão ou no rosto, ergue a voz e chora com grande emoção, porque havia encontrado alguém da sua parentela, alguém que poderia ser a sua esposa. A partir daí, então, meus irmãos, nós vemos que ela conta, na verdade, Jacó conta a Raquel que ele era parente de seu pai. Labão ouve essa história e vai atrás dele, e diz Labão no verso 14: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Labão, meus irmãos, a história inteira de Labão também não é uma história de piedade. Labão era um aproveitador. Labão era alguém que queria tirar vantagem da situação. Deus colocou um Labão na vida de Jacó para discipliná-lo. E Labão aqui aproveita essa grande força física de Jacó, e Jacó fica 1 mês ali trabalhando de graça para Labão. No versículo 15 ele faz menção de salário. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. No versículo 16 mostra-se que havia 2 filhas, e no versículo 17 diz que Lia tinha olhos baços. Olhos baços, aqui no hebraico, é literalmente meigos, olhos meigos. Era uma expressão para apontar olhos sem muito brilho, olhos assim, sem muita clareza de olhos, olhos meio enuviados. Mas há um contraste com a sua irmã. Porém, Raquel era formosa de porte e de Meus irmãos, há uma comparação então entre Lia e Raquel. Embora não haja detalhes
mas a ideia do texto é que Lia não era de muito boa aparência, os seus olhos não expressavam assim uma vivacidade, e ao contrário de Raquel, que era de boa aparência. No versículo 18, diz então que Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Labão viu uma ótima oportunidade aqui de ter um homem forte em casa, trabalhando, né, nas suas terras, junto aos seus animais. E no versículo 19, então, ele diz: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. No versículo 20 é dito que Jacó trabalhou aqueles 7 anos como se fossem poucos dias, porque ele amava muito a Raquel. Meus irmãos, nós temos aqui alguns sinais da providência muito importantes. O primeiro é o fato de Jacó encontrar pastores da mesma região dos seus pais, estando em outras terras. Isso não foi uma coincidência, isso foi providência de Deus. Que aqueles pastores que ele encontrar ali fossem pastores de ovelhas da sua terra, conhecessem a sua parentela e conhecessem Raquel que estava chegando. Os pastores conheciam o seu tio Labão. A providência também fez com que Raquel chegasse no exato momento em que Jacó estava ali. E tudo isso num horário que não era comum pastores estarem para receber ali, para dar de beber às suas ovelhas, como mostra o verso 7. A providência de Deus fez tudo isso para que Jacó conhecesse a sua futura esposa e para que, casando-se com ela, houvesse a continuidade das promessas que foram feitas a seu pai e ao seu avô. É por conta do casamento com Lia, aliás, que Jacó terá Judá, por onde passa a linhagem messiânica. Então veja a providência de Deus, como Deus opera até quando pecados acontecem. É evidente que o fato de Labão ter enganado Jacó oferecendo Lia foi errado, foi um pecado. Mas o nosso Deus usa até os nossos maus atos e os nossos pecados para os seus propósitos. Se Labão não tivesse oferecido Lia para Jacó, se isso não tivesse ocorrido, não teria nascido Judá. E é por Judá que vem a linhagem messiânica. Jesus vem justamente da linhagem de Judá, de onde nasceu Lia. Nosso Deus é o Deus da providência. Mesmo quando nós cometemos atos pecaminosos, Deus pega esses atos e faz com que eles atinjam o seu propósito. Lembre-se da história de José do Egito, os pecados que os seus irmãos fizeram com José. E no final de Gênesis você percebe que Deus usou esses atos maus, Deus transformou todo aquele mal em bem. Deus usou aqueles atos pecaminosos para um fim proveitoso lá no final. E isso acontece aqui também na história de Raquel e de Lia. Deus fez com que o casamento com Lia fosse o local por onde sairia a descendência messiânica por meio de Judá. Irmãos, é o Deus da providência. É o Deus que, como nós vimos pela manhã, Ele não deixa nada sem um propósito. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um fim. E se você é do Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor e para a glória do nosso Deus. A história da reforma nos dá um exemplo muito interessante, uma bela ilustração de como Deus age. Nós sabemos que um dos reformadores foi João Calvino, um dos personagens principais da reforma protestante. João Calvino não nasceu num lar protestante, e com 19 anos de idade, ele deixou os seus estudos por ordem de seu pai para ir estudar direito. Ele não queria nada com as leis, ele queria as humanidades, ele queria estudar teologia, mas o seu pai o obrigou a estudar direito aos 19 anos e ele, submisso, foi estudar direito para se tornar um advogado. O jovem Calvino, submisso ao seu pai, mesmo não gostando deste curso, ele estudou com afinco e rapidamente se tornou o primeiro aluno da turma, ao ponto de, no final do curso, faltando um ano, os professores fazerem uma reunião e decidirem dar o diploma para ele, porque não havia mais nada para ensinar.
ele substituía os professores, ele levou a sério que tudo que nós fizermos devemos fazer para a glória de Deus. O fato é que mal sabia João Calvino que esse estudo no direito o abençoaria muito lá na frente da sua vida, alguns anos depois da sua vida. A história nos mostra que ele estava partindo para Estrasburgo, o seu pai e a sua mãe já haviam falecido, aliás, no meio do curso faleceu o pai de João Calvino, e nem por isso ele parou o curso, ele foi até o final, submisso ao seu pai, mesmo falecido. E a história nos mostra que ele estava levando 2 irmãos para Estrasburgo, no meio do caminho ele teve que fazer um desvio, porque havia uma guerra, então eles desviaram por Genebra, e um reformador, sabendo que João Calvino estava em Genebra, foi ao encontro dele e o chamou para liderar a reforma na cidade de Genebra, dedo em riste, quase que ameaçando Calvino, se numa hora de tamanha necessidade ele não cumprisse aquele convite, e Calvino decide ficar em Genebra. E resumindo muito a história, meus irmãos, ele acabou se deparando com uma cidade a ser administrada, e ele ajudou na criação de leis para aquela cidade. Mal sabia ele lá atrás que o curso de Direito ajudaria muito a ele na administração do reino de Deus. Então, por vezes, acontecem coisas na nossa vida que nós não estamos entendendo, nós não gostamos, nós não queríamos estar ali, mas é Deus nos ensinando alguma coisa. Eu costumo dizer para os colegas pastores, para nós nos lembrarmos de João Calvino, porque ele não queria estar naquele curso, ele não queria estar naquela cidade, mas era Deus trabalhando a sua vida, ensinando coisas que seriam preciosas, que ele precisaria no futuro. Então, quando Deus nos mandar para campos que nós não queremos, para cidades que não estavam no nosso plano, nos lembremos que é o Deus da providência. Ele está nos treinando, Ele está fazendo com que nós aprendamos coisas que serão usadas de fato no futuro. Meus irmãos, é o Deus da providência que guia a nossa vida, e está aqui no texto guiando Jacó. Mas, como Jacó é um filho rebelde, Deus vai discipliná-lo. A providência de Deus disciplinando é o nosso segundo ponto. Do versículo 21 até o 30, nós temos o que aconteceu com Jacó. A história do servo de Abraão, lá em Gênesis 24, mostrava Deus guiando aquele servo para conseguir uma esposa para Isaque. E aquele servo era piedoso. Naquela busca, ele orou ao Senhor, ele se submeteu ao Senhor. Todavia, com Jacó, essa mão soberana de Deus, ela será uma mão muito dura de disciplina. Deus vai colocar Labão na vida de Jacó, para que ele seja disciplinado pelo seu futuro sogro. Diz o texto então no verso 21, Jacó diz a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Passaram-se os 7 anos e Jacó foi cobrar Raquel. Labão se reúne com os homens do lugar, dá um banquete e à noite conduz não Raquel, mas Lia, e entrega a Jacó, e coabitaram. No versículo 25, nota-se que Jacó só na manhã seguinte percebeu que era Lia. Irmãos, os estudiosos desconfiam que nesse banquete Jacó tenha ficado embriagado, para não reconhecer entre as duas irmãs. Os estudiosos desconfiam, porque de fato, como é que Jacó não reconheceria que não era Raquel, mas Lia? Elas não eram gêmeas, elas eram diferentes. O texto mostra que eram diferentes. E antes da noite chegar, houve um grande banquete, e nós sabemos que o vinho era a bebida principal ali. Possivelmente Labão fez com que Jacó ficasse bem fora de si, para que ele fosse enganado, para que ele concebesse justamente com Lia. No dia seguinte, então, quando ele acorda e percebe que é Lia, ele vai até o seu sogro e diz: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E Labão diz: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Ele está enganando, isso não havia sido combinado, né? O combinado é que ele trabalharia por Raquel.
Decorrida esta semana, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, passou a semana, e Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Ele não precisou trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Naquela semana, no final daquela semana, ele recebeu Raquel, e agora ele tem 2 esposas, meus irmãos. Por causa do seu sogro, Jacó foi introduzido na poligamia, e ele vai sofrer muito por causa disso, porque Deus nunca aprovou poligamia, meus irmãos. Às vezes se ouve no meio evangélico que Deus tolerou pecados. Deus não tolera pecados. Os pecados ofendem a sua santidade. Deus nunca tolerou pecados. E todos os homens que se envolveram com poligamia sofreram a pesada mão de Deus na sua vida. Dê uma olhada no Antigo Testamento e me diga um homem que se envolveu com mais de uma mulher, se ele foi feliz. Me dê um exemplo de homem que foi feliz em poligamia. Todos esses homens pecaram contra o Senhor, e foi o caso aqui de Jacó. Jacó precisava da disciplina, e ela começou. Jacó era mentiroso, era desonesto, era trapaceiro, havia enganado o seu irmão lá atrás. Por um prato de lentilhas, ele fez o seu irmão, com muita fome, vender o direito de primogenitura. Depois, quando seu pai estava em cama, quase sem enxergar, com a ajuda da sua mãe, ele se disfarçou de Esaú, colocando peles nos braços, porque Esaú era muito peludo, e fez-se passar por Esaú para receber a bênção. Enganou o próprio pai num assunto seríssimo, que era a bênção que o primogênito recebia. Então Jacó era um trapaceiro, era um enganador, e agora ele vai receber a disciplina do Senhor na vida dele. Vamos fazer um contraste aqui entre o servo de Abraão, aquele que foi atrás de uma filha para Isaque, e o enganador Jacó. Naquela busca do servo de Abraão, ele vai atrás de uma futura esposa e a encontra em um poço. Aqui também, Jacó está atrás de uma futura esposa e o cenário é um poço. O servo de Abraão faz essa busca em oração. Jacó, você deve ter reparado, no texto não mostra ele orando, não há uma oração aqui no texto de Jacó. O servo de Abraão observa a moça com muito cuidado. Jacó exibe-se removendo a grande pedra. A moça Rebeca serviu a todos, deu água para o servo de Abraão e serviu a todos. Aqui é Jacó, num ato de exibicionismo, que serve todo mundo. O servo de Abraão demonstrou força espiritual, oração, submissão. Jacó demonstrou força física. Lá, o servo de Abraão agradece ao Senhor com uma oração. Aqui Jacó tem um choro emocional. Lá, o servo de Abraão chega no cenário com camelos cheios de presentes e de bens. E aqui Jacó está de mãos vazias. Jacó está de mãos vazias. Note, meus irmãos, o procedimento do crente quando passa por momentos difíceis e de decisões difíceis é a oração. Aqui Jacó não faz assim. Por isso Deus o disciplinou. E Deus disciplinou Jacó de uma forma impressionante. Para o bom entendedor, ficou claro que o caminho que Deus escolheu para disciplinar Jacó fazia menções ao passado. Observe comigo. Qual foi o pecado de Jacó? O pecado de Jacó envolveu 2 irmãos sendo trocados, Jacó e Esaú. Ele mesmo fez a troca, passou-se por Esaú. Agora, na disciplina, Deus faz com que a disciplina aconteça com 2 irmãs sendo trocadas. Lia no lugar de Raquel. Para o bom entendedor, Deus está disciplinando ele com as mesmas moedas que ele usou lá atrás. Lá no passado ele enganou o seu pai. Aqui o seu tio o está enganando. Lá no passado o engano envolveu primogenitura, não envolveu? A compra da primogenitura com lentilhas. Aqui a disciplina vai envolver primogenitura também. Não se faz assim na nossa terra, dar a mais nova no lugar da mais velha. Lá, o engano ocorreu nas trevas da cegueira de Abraão. Aqui, ocorreu nas trevas da noite. Foi à noite que ele foi enganado.
Então, meus irmãos, Deus está disciplinando Jacó para que fique evidente que os pecados que ele cometeu no passado estão sendo agora castigados, e ele terá que ser disciplinado para que ele volte a ser um homem segundo o coração de Deus, um homem piedoso. Da mesma forma que Jacó pecou lá atrás, enganando a sua família, Deus faz agora que ele seja enganado pela sua família, para que ele sofra, mas para que ele tenha o seu caráter trabalhado, para que ele seja disciplinado. Irmãos, a mão do Senhor é disciplinadora. Deus trata conosco por meio de disciplina. Louvado seja Deus por isso, porque Ele desentorta o nosso caráter, Ele arruma a nossa vida. É duro, que por vezes é por meio da disciplina, e isso dói bastante, mas louvado seja Deus, porque Ele arruma a nossa vida, porque Ele trabalha nos corrigindo. Ele disciplinou Adão e Eva, expulsando-os do jardim. Ele disciplinou Abraão, disciplinou a Moisés, disciplinou a Davi, a Salomão, a Pedro, a Paulo, disciplinou o seu povo inteiro, Israel, quando o deixou no cativeiro durante 70 anos, e Ele nos disciplina. Em Hebreus capítulo 12, nós temos textos preciosos sobre a disciplina. O texto de Hebreus 12 diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Essa correção é valiosa. Quando nós não estamos firmes na igreja e Deus começa a puxar a nossa orelha para que a gente volte a ter vida de oração, vida de leitura da palavra, para que a gente coloque culto doméstico na nossa casa, tudo isso é precioso, dói, mas é precioso. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por Ele és reprovado, não desanime, aguente. Não é um carrasco, é o nosso Pai nos disciplinando. Dói, mas é o nosso Pai. Então, não desanime, fique firme. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. Logo, quando nós estamos passando pela correção do Senhor, nós temos a certeza de que nós estamos sendo amados. Tem um pastor amigo meu que diz assim, ele tem uns 25 anos de pastorado, e ele diz que ele nunca viu um crente dizendo que está sendo disciplinado pelo Senhor. Geralmente os crentes falam assim: eu estou passando por provações na minha vida, pastor, ore por mim, muitas provações. Porque é heróico passar por provações. Jó passou por provações, é heróico. Mas dificilmente você encontra um crente que fala: Deus está pesando a mão, pastor, eu mereço. Eu estou passando por tudo isso por causa de alguns pecadinhos que eu não resolvi na minha vida ainda. Então atentemos se os problemas que nós estamos passando, se não são pecados não confessados, se não é falta de compromisso para com as coisas do Senhor, se não é falta de compromisso com o próprio Senhor a partir de obediência, leitura da palavra, oração. Arrume sua vida. Deus pode estar pesando neste momento a mão sobre você, porque você está andando disperso, está longe dos caminhos do Senhor. O Senhor corrige a quem ama. Considere-se amado se Deus está pesando a mão na tua vida. E Ele açoita a todo filho a quem recebe. Se nós estamos sendo açoitados, é porque nós somos filhos. Há uma segurança aqui, uma certeza de que nós somos filhos. Deus nos disciplina para aproveitamento. Quando Deus nos disciplina, é um ato de amor para que nós sejamos melhores. Ora, quando nós disciplinamos as nossas crianças, é para que elas se endireitem, para que elas sejam melhores no futuro. Deus faz a mesma coisa conosco. Dói, machuca, pesa, mas é para o nosso bem, é para aproveitamento. Aproveitemos então os momentos difíceis para pensar: o que está acontecendo? Será que minha vida com Deus está em ordem? Deus estaria agora me disciplinando? E aproveite isso para crescer espiritualmente, para firmar mais nos caminhos do Senhor, para arrumar a tua vida diante do Senhor. É a providência disciplinadora. O texto de Hebreus termina dizendo: a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para que nós sejamos mais santos. Nós devemos aproveitar os momentos de problemas na nossa vida para ver se Deus não está nos chamando com esses momentos para nos trazer para mais santidade, para mais consagração. Irmãos, Jacó precisava ser endireitado por Deus, e ele foi. Deus é o ferreiro,
que desentorta a espada a duros golpes, num calor gigante. E nós somos a espada que está sendo desentortada. Deus, por vezes, nos dá golpes difíceis para que a nossa vida se torne reta, para que a nossa vida seja endireitada. Concluindo então, será que a esperança de salvação para um filho de um crente que tem andado longe dos caminhos do Senhor? Total esperança, total esperança. Haverá esperança de salvação para um escolhido de Deus que está fora da igreja? Total esperança, porque Deus não abandona os seus filhos. Não existe ex-filho. Se é filho de Deus, se foi salvo um dia, Deus continua guiando a vida lá mesmo fora da igreja, continua guiando. E se não está disciplinando ainda, vai disciplinar para que haja a volta. A história de Jacó nos mostra isso. E nós vemos, quando você continua lendo o registro bíblico, as mudanças que aconteceram na vida de Jacó, ao ponto de ele lutar com Deus, querendo a bênção de Deus, ao ponto dele ter o seu nome trocado por Israel, que vai ser o nome que identificará o próprio povo de Deus. Veja a mudança que Deus fez na vida desse enganador, deste trapaceiro. Assim, meus irmãos, há esperança para nós que somos pecadores. Se Deus desentorta a nossa vida, nós podemos ser uma bênção no seu reino. Ele fez isso com Jacó. No tempo certo, Deus conserta os seus filhos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Assim, se você tem um filho ou uma filha fora da igreja, não pare de orar por eles. Deus é poderoso para trazê-los de volta. Não cesse de orar por aqueles que estão fora da igreja. A história nos mostra também uma mãe chamada Mônica, que orou durante anos e anos e anos por seu filho, que era piedoso, foi criado nos caminhos do Senhor, mas saiu da igreja e tornou-se um imoral. E essa mãe orou durante mais de 30 anos para que o seu filho chamado Agostinho, o Agostinho da história da igreja, voltasse para os caminhos do Senhor. Os historiadores dizem que Mônica chorou mais por seu filho em vida do que todas as mães choram por seus filhos quando morrem. Chorou e orou durante mais de 30 anos, e Deus trouxe o seu filho de volta para os caminhos do Senhor. Assim, não desanime, continue orando por seu filho, para que ele retorne aos caminhos do Senhor. E se você sente que está um pouco fora dos caminhos do Senhor, se não está comprometido com as coisas de Deus, se está com um pé no mundo, arrependa-se, volte para Deus, antes que Deus comece a pesar a sua mão, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Deus disciplina, dói bastante, é para o nosso bem, mas dói. Se você pode voltar antes, volte-se, para que você seja aperfeiçoado pelo Senhor. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe então, para que nós continuemos a confiar em Deus, o Deus da providência, o Deus que dirige a nossa vida e o Deus que por amor nos disciplina. Ele fez isso com Jacó, ele fez isso com tantos servos no passado, ele continua fazendo isso conosco. Que esta igreja, que completa 100 anos, continue sendo essa agência do reino, a mostrar a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que edifica e a palavra que disciplina também. Que a fidelidade com que a palavra de Deus tem sido tratada nesta igreja continue sendo um instrumento para que muitas vidas sejam consertadas, muitas vidas sejam edificadas e disciplinadas pelo Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que Ele assim nos abençoe. Amém.